Olá, gente. Boa noite, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição enteral. Meu grupo é composto por Alexandre, Ariane, Bianca, Cleisla, Ellison, Maísa e Rosângela. A apresentação de hoje será ministrada por mim, Ariane, por Bianca e por Cleisla. Primeiro, vamos entender um pouquinho do que se trata a nutrição enteral. Nutrição enteral é caracterizada como a forma de alimentação dos pacientes, os quais não devem ou não conseguem realizar a alimentação por via oral, o que pode ocorrer em caso de cirurgia na região da cabeça e do pescoço, no esôfago, no estômago, entre outros. Comumente, a ingestão dos alimentos é feita por meio de sondas, ou seja, pela passagem naso-orogástrica. A sonda será posicionada ou implantada, a depender do caso, no estômago e no intestino delgado. Apesar desses alimentos estarem na forma líquida ou em pó, apresentam carboidratos, proteínas, gordura, vitaminas, minerais e água. Tem-se dois tipos distintos de sonda. A sonda nasoenteral em posição gástrica, a NG, inserida no nariz, que desce até o estômago, e a sonda nasoenteral em posição intestinal, a NJ, que também é inserida pelo nariz, porém desce até o intestino, o jejum. O procedimento é considerado simples e indolor. Assim como o tipo de sonda, a alimentação enteral também é dividida em tipos de dietas, a fim de atender às necessidades de cada paciente de forma individual, levando em consideração seu peso, altura, nível de atividade e condições médicas. A dieta caseira é constituída por alimentos chamados de in natura, como os legumes, frutas, hortaliças e carnes. Esses alimentos devem ser passados no liquidificador e posteriormente em uma peneira, com o objetivo de deixar o alimento em sua forma líquida. Ainda se necessário, deve-se acrescentar produtos nutricionais previamente receitados pelo nutricionista responsável. Já a dieta chamada de industrializada é encontrada disponível para compra pronta e balanceada, em forma de pó, e traz todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo do paciente. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre as vantagens da nutrição enteral. Alguns benefícios são, por exemplo, reduzir o estresse metabólico. Isso porque o nosso corpo, quando ele passa por um trauma, por alguma cirurgia ou qualquer tipo de intervenção, ele tende a ter a sua homeostase atingida. Isso faz com que o corpo ele vá para o estado de estresse. Então, a terapia enteral, ela vem como uma auxiliadora do corpo a recuperar essa homeostase de uma forma um pouco menos, que não gaste tanta energia assim. Outro benefício é melhorar o controle glicêmico, isso porque o nosso corpo, quando ele passa pelo estresse metabólico, ele tende a ter uma alteração nos níveis de glicemia. Essa glicemia ela pode aumentar, ela pode diminuir. E a nutrição enteral ela vai trazer todos os nutrientes necessários para que o nosso corpo ele consiga controlar essa glicemia nos valores normais. Além disso, a nutrição enteral ela também aumenta o fluxo e a síntese proteica nos órgãos. Isso também porque o nosso corpo, quando ele se encontra em estresse, ele tende a não sintetizar tantos nutrientes assim, como proteínas, sais minerais, também pela diminuição de fluxo sanguíneo no local. Então, a nutrição enteral, ela vem auxiliando esse fluxo sanguíneo a se restabelecer e auxiliando os órgãos, principalmente aqueles que passaram por algum tipo de cirurgia, a voltarem a realizar sua síntese proteica normalmente. Melhora também a função da barreira da mucosa intestinal, e essa mucosa intestinal, além de absorver nutrientes, ela tem um papel fundamental na defesa do organismo contra patógenos no tubo gastrointestinal. E, por fim, ela fornece maior variedade de nutrientes.
até porque o nosso corpo, quando ele se encontra em estado de perda de homeostase, ele pode carecer de alguns nutrientes, e essa nutrição enteral ela vai trazer esses nutrientes de volta. Como nós falamos, a nutrição enteral ela é aquela em que os nutrientes são oferecidos ao paciente através de métodos alternativos, como tubos ou sondas. Ela é empregada geralmente quando o paciente está incapacitado de se alimentar por via oral, ou até mesmo quando ele consegue se alimentar por via oral, só que essa alimentação não é suficiente para nutrir o indivíduo. Ele não consegue se alimentar o quanto precisa para se manter bem. Ou seja, resumidamente, ela é indicada para pessoas que estão em estado de subnutrição ou que possam vir a desenvolver um estado de desnutrição, em risco de desnutrição. E alguns grupos para os quais são indicados a nutrição enteral são aquelas pessoas que apresentam anorexia prolongada e grave. Essa anorexia ela pode ser tanto por razões cirúrgicas ou também por razões psicológicas e psiquiátricas. É indicado também para pessoas desnutridas ou que apresentem risco de desnutrição, para pacientes com coma, em coma, ou que estejam na UTI. No caso da UTI, a nutrição enteral é recomendada para aqueles pacientes que não tiverem atingido, no mínimo, 2/3 das necessidades nutricionais com alimentação oral em 3 dias de internação. Pessoas com falência hepática ou doença do rim, que estejam em estado crônico ou avançado e grave. Pessoas que apresentam inabilidade de alimentação oral decorrente de traumas na cabeça ou no pescoço, como também por conta de cirurgias no maxilar e na mandíbula. Pessoas também que apresentam doenças críticas como queimaduras, inflamações no intestino, alguma doença também que esteja afetando o pâncreas, tumores no sistema digestório, todas essas doenças que podem causar o estresse metabólico. E a nutrição enteral também é indicada para pessoas que estão se preparando para cirurgias, principalmente cirurgias que envolvam o sistema digestório. Para crianças, a nutrição enteral é indicada geralmente para crianças que estejam com perda de peso e que não cresçam, crianças que não consigam deglutir ou succionar o leite ou o alimento de forma que o nutra, crianças que tenham desnutrições muito severas, aquelas que realizam tratamentos de câncer, como quimioterapia, radioterapia, crianças também com doenças congênitas, como, por exemplo, a fissura do palato, crianças com fibrose cística ou crianças com diarreia crônica, que é uma forma bem mais severa de diarreia. E o tipo de nutrição ele vai depender diretamente de cada indivíduo, de sua anatomia, de sua fisiologia, da duração da terapia, da situação em que a pessoa se encontra e os efeitos previstos, de forma que nunca os riscos superem os benefícios. Quais são os objetivos da equipe de enfermagem nesse processo? Como todos nós sabemos, o enfermeiro está inserido em inúmeras áreas em um âmbito hospitalar, né? E não é diferente na questão da nutrição. A participação do enfermeiro no processo nutricional já dá início desde o seu primeiro contato com o paciente, através da anamnese, onde ele colhe as informações e ali ele pode observar se o paciente precisa ou não de uma assistência nutricional. No processo da prática da nutrição enteral, o enfermeiro tem várias responsabilidades, como manter os cuidados com as vias do acesso ao trato gastrointestinal, como as sondas gástricas,
intestinais, gastrostomia, jejunostomia. E outro fator relevante é a responsabilidade do enfermeiro de administrar as dietas seguindo sempre a prescrição médica e dietética e manter o monitoramento, a observação naquele paciente, né? Observando sempre a evolução e a aceitação através daquela dieta. Além disso, é muito importante que o profissional passe orientações para o paciente e também para seus familiares, sempre mantendo informado de como será feito o processo, não só ele, como todos os seus familiares, né, para que todo mundo esteja bem informado sobre como é o processo. O enfermeiro também atua na questão de introduzir a sonda via nasal e oral e fica encarregado de certificar a posição, se está correto, se introduziu corretamente. Outro fator muito importante é que seja prescrito para o paciente os cuidados de enfermagem necessários, todos os cuidados, tudo certinho. Outra precaução essencial e que o enfermeiro participa é na observação da posição do paciente na cama, pois é muito importante que seja mantido sempre o ângulo de 30 a 45 graus, para que não haja nenhum erro, né? Não aconteça nada com o paciente. E quando é indicado que o paciente faça a nutrição em casa, o enfermeiro é designado para orientar sobre todos os cuidados que são necessários, instruir os familiares, o paciente, explicar tudo direitinho, como administrar os medicamentos, tudo de forma correta, e informar sobre possíveis complicações e também quando procurar um hospital, caso haja alguma complicação. Bom, essa foi nossa apresentação sobre o tema nutrição enteral e eu quero agradecer a todos.